22 de Gênesis, verso 1 em diante. Passado esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu ao holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Iavé-Jireh: o Senhor proverá. Por isso, até nos dias de hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Iavé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te curarei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. E você diz amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Essa é uma palavra muito poderosa. Essa é uma palavra que nós bem conhecemos, uma história bastante interessante, uma história que nós conhecemos, a maioria de nós, desde que nos convertemos, a história de Abraão e Isaque. Aleluia! Eu quero começar dizendo para você o tema desta pregação. E o tema desta pregação, ele já é intrigante. Deus não quer a bênção. Deus quer o abençoado. Bendito Deus. Aleluia. Amém? Amém. Você vai entender. Aleluia. Deus não quer a bênção. Ele quer o abençoado. Grande Deus. Glória a Aleluia. Deus. Louvado seja Deus. Amados, não dá para começar a pregar sobre esta passagem sem antes nós passearmos um pouco pela história de Abraão. E indo para
o capítulo 12, nós vamos iniciar falando a respeito um pouquinho da história de Abraão. O capítulo 12 surge então o chamado de Deus sobre a vida de Abraão. Abraão, ele segue a sua vida no meio da sua parentela. Parentela essa que nós bem sabemos, o pai de Abraão é alguém que constrói imagens para a adoração. O pai de Abraão, ele constrói imagens, ele vende imagens, e Abraão está justamente neste meio. Por isso Deus olha para Abraão e Deus vê a necessidade de retirar Abraão daquele contexto para transformar Abraão em quem ele deseja que ele seja. Importante você entender, sempre que Deus olha para alguém e Deus deseja usá-lo, a primeira coisa que Deus vai fazer é chamá-lo para um particular. É se apresentar àquele que Deus quer usar. Aleluia. Deus, quando Ele te chamou, Ele te tira de um contexto em que não agrada a Ele, para te colocar num contexto onde Ele possa te usar. Deus te tira de um lugar aonde Ele não concorda, para te colocar em um lugar aonde Ele tem a total liberdade para te usar. O que me impressiona nessa história é que quando Deus chama a Abraão, Deus envia ele. Deus diz para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Havia ali raízes, pastor Edvaldo. Havia ali no meio da parentela de Abraão, confiança. Havia ali no meio da parentela de Abraão um porto seguro. Então veja você que não é fácil para um homem ouvir de Deus: sai da onde você está, sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, o Senhor ainda não mostrou, o Senhor ainda não revelou a Abraão qual seria esse lugar. Mas você não vai ver na Bíblia Abraão questionando: mas Senhor, para onde o Senhor vai me mandar? Mas Senhor, para onde o Senhor vai me direcionar? Não, Abraão simplesmente sai como Deus falou e sai caminhando, peregrinando, sem ter a menor ideia de para onde é que ele será levado. Olha que coisa interessante. Quando Abraão sai do meio da sua parentela, Abraão, como eu disse, sai sem saber para onde vai. Deus tremendo. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando você confia no Senhor, quando você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, você não tem que se preocupar qual é o final da estrada. Você só tem que se preocupar quem está com você na estrada. Você não tem que se preocupar aonde que vai dar aquela estrada onde o Senhor te colocou. Apenas creia que o Deus que te chamou, Ele se responsabiliza pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Não tenha medo do que o Senhor tem colocado em tua mão. Não tenha medo se perguntando: mas Senhor, o que vai ser? Como vai ser? De que forma vai ser? Não, apenas confie no Senhor, acredite no Senhor e saiba que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, entenda isso com o teu coração. Nós vivemos tempos terríveis, amados. Vivemos tempos em que as coisas, como disse o pastor, estão ficando cada vez piores, porque a volta de Cristo está mais perto. Então não espere que seja fácil. Ah, o Senhor me chamou, eu vou, vai ser molecinha. Deixa eu dizer uma coisa para você: na caminhada, Abraão passou por luta. Na caminhada, Abraão passou por perseguição. Na caminhada, Abraão passou por dificuldade.
deixa eu dizer mais uma coisa para você. Abraão não ficava assim instalando como que eu posso dizer, palácio em palácio, não. Abraão precisava viver em tendas até chegar no local aonde Deus determinou que ele ficaria. Sabe o que eu aprendo com isso? Seguir a Deus também traz dificuldade. Não fique esperando vida fácil. Não fique achando que será facinho, porque não vai ser, porque normalmente não é. Aleluia! Bendito Deus! Eu vou te falar algo que talvez você vai se incomodar um pouquinho, mas eu vou te falar, você vai se incomodar, mas depois eu vou te explicar. Não vai ter vida fácil. Você vai perder algumas batalhas. Sabia disso? E sabe por que é importante nós aprendermos isso, pastor? Porque nós estamos criando, muitas vezes, crentes frouxos. Sabe o que é crente frouxo? É o crente que acha que tudo vai dar certo o tempo todo. Quando dá errado, ele esmurece e morre na presença de Deus. Porque ele acha que sempre vai dar tudo certo. Ei, na caminhada você vai ter perda. Vai ter dificuldade. Vai ter luta, vai ter batalha. Não vai ser fácil. É só você olhar para a Bíblia. Então entenda, pastor, o que você vai dizer agora? Que na tua caminhada, Satanás, ele vai ganhar algumas batalhas contra você. Pastor, ele vai ganhar algumas batalhas. Permissão de Deus. Sabe para quê? Para que você entenda que é assim que você se fortalece. Se você só ganhar, você fica mimado. Ah, Senhor, me dá, toma. Ah, Senhor, me dá, toma. Ah, Senhor, me dá, toma. Está entendendo? Então Satanás vai ganhar algumas batalhas. Só que fique tranquilo. Pastor, vamos para a Bíblia e mostra que Satanás vai ganhar algumas batalhas. No mundo tereis aflições. Só que depois o Senhor Jesus, pastor, ele vem nos acalmar. Ele vem dizer, mas tem de bom ânimo. Satanás vai ganhar batalhas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A guerra já foi vencida na cruz do Calvário. Ele pode até ganhar uma batalha ou outra, mas a guerra você vence, porque ela já foi vencida por Jesus. Está entendendo? Isso é para você entender que não será fácil. Isso é para você entender. Ei, o Senhor é o Deus da providência, mas para prover tem que faltar. Estou certo ou estou errado? Para Deus prover tem que faltar. E para faltar, ei, desculpa, você vai ter que padecer. Então não espere facilidade, mas espere um final feliz com Cristo. Pode esperar um final feliz com Cristo. Amém? Toda vez que nós assistimos um filme, o que nós mais gostamos do filme é o final feliz, não é? Pois é, com Cristo é garantido esse final. Maravilha, Deus! A Bíblia diz que nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade. Ei, não há distância, não há anjo, não há demônio, não há nada que possa te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso significa que o final com Ele é feliz. A Bíblia garante isso. Tenha ânimo. Nas perdas, continue crendo. Na dificuldade, continue acreditando. Na luta, fique firme com Ele. Não desista. Olha como está a tua vida. Não tem problema não. O meu Redentor vive. Olha como está a situação. Não tem problema não. O meu Redentor está vendo. Ele vive. Ele está à direita do Pai. Ele está advogando por mim. Ei, mas olha como você está. Olha a tua casa. Olha a situação. Você perdeu. Não. Eu sou mais que vencedor. Porque Ele é na minha vida. Eu não estou pregando rosas. Estou pregando a verdade. Vai ter dificuldade, mas vai ter vitória. Vai ter luta, mas vai ter vitória. Vai ter falta, mas vai ter um Deus provedor te trazendo aquilo que você necessita. Aí nós vamos. Olha que interessante.
Aí a gente sai do capítulo 12 e vamos para o capítulo 13. E no capítulo 13, Abraão e Ló estão caminhando juntos. Bendito Deus. Porque Abraão entendeu que poderia levar seu sobrinho, o Ló. Quem ama a Deus, Aleluia. quem serve a Deus, mesmo quando ele faz escolhas fora de Deus, Deus dá um jeito de abençoá-lo. Ele passa por dificuldades, sim, porque ele escolheu fora de Deus. Ele passa por luta, sim, porque ele fez uma escolha que Deus não permitiu. Deus não mandou levar Ló, ele levou. Mas Deus é Deus. A decisão de Abraão não muda quem é Deus. Aleluia. Está entendendo ou não? A tua decisão não muda quem é o Não Senhor. mesmo. A tua decisão pode te fazer padecer mais do que deveria, mas o teu Deus não muda por isso. O teu Deus continua sendo o mesmo. O teu Deus continua sendo fiel. O teu Deus continua sendo perfeito. O teu Deus continua sendo lindo, cheiroso, maravilhoso. O teu Deus continua sendo santo. Maravilha, Por causa da fazenda de Ló e da fazenda de Abraão, Deus os poderoso. dois têm problemas com os seus funcionários, com seus empregados. Eles começam a brigar de quem é o animal de quem, e começa uma guerra, uma confusão. Abraão percebe que isso não vai dar legal. E aí ele olha para lá e diz: nós vamos fazer assim, não vamos ficar brigando porque nós somos parentes. Vamos fazer da seguinte forma: escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Define aí para onde você quer ir. Sabe quem pode fazer isso? Só quem tem certeza no Senhor. Só quem tem certeza no Senhor. Sabe? Caminhar de olhos fechados. Só quem tem certeza no Senhor. Não é para qualquer um, pastor. Não é para qualquer um. Aí Ló, ele olha a situação, e ele olha para um lado e ele vê que é um deserto, árido, feio, não tem nada. Quando ele olha para o outro, ele vê uma Campina Verde, linda, uma cidade maravilhosa. Ló não é menino. Ele olha para Abraão e fala: então tá bom, eu vou para lá, para Campina, se vira tu por aí. Abraão olha e fala: filho, não tem problema, fique em paz, segue teu caminho. Aleluia. Gente, é por isso que ele é o pai da fé. Você crê no Senhor até onde? Você já se perguntou? Porque a gente muitas vezes dá glória a Deus e aleluia diante da palavra de Deus, porque de fato ela nos impacta. Mas nós somos crentes até onde? A primeira vez que eu estive aqui, eu contei o testemunho da minha filha, Gabriela. Gabriela chegou no hospital praticamente morta. Do nada, 13 anos de idade. Eu havia enterrado a minha mãe um dia antes. Agora a Gabriela deu entrada na UTI, praticamente morta. Gabriela, com 13 anos, estava com infecção generalizada. E os médicos desenganaram Gabriela naquela noite. Aí eu orando a Deus, seguindo a ambulância até a UTI na Vila Mariana, e eu orava a Deus da seguinte forma: a minha filha estava dentro da ambulância com a minha esposa. Não repare, eu estou com um problema no dedo e por isso eu não tenho usado a minha aliança. Peço perdão ao pastor, aos irmãos, eu não tenho usado a aliança por causa de um problema que eu estou no dedo. Mas deixa eu te explicar uma coisa: a minha esposa estava dentro do carro, dentro da ambulância, com a minha filha, morta, praticamente morta. E eu estava no meu carro seguindo às 2h30, 3 horas da manhã. E eu falava com Deus e eu dizia: Senhor, eu enterrei a minha mãe ontem, não me faz enterrar uma filha de 13 anos hoje. E eu dizia para Deus: Senhor, não me dá um dia de Jó, porque eu acho que eu não vou suportar. E eu dizia para o Senhor: Senhor,
te abandonar eu não vou. Mas eu devo deixar todos os meus outros filhos, porque eu não vou suportar, eu vou morrer com ela. Até onde nós somos capazes de servir ao Senhor? Já parou para pensar como isso é sério? Porque na bonança é tão fácil servir. Armário cheio é tão fácil servir. Emprego, com o emprego na mão é tão fácil servir. Todo mundo em casa bem saudável é tão fácil servir. A Bíblia diz que o Senhor está em busca de adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se você entender que verdadeiramente Ele pode fazer a diferença na tua vida, na tua casa, na tua família, se você verdadeiramente se colocar como servo fiel, alguém que não é alguém que não peca, que não vai cair, porque nós somos falhos, mas é alguém que não abandona o Senhor por nada, que não troca o Senhor por nada, que não deixa o Senhor por nada. Aleluia! Aqui tem irmãs mais velhas que eu, bem mais velhas que eu, que não sabem, mas eu conheço o rostinho de vocês de quando eu era criança, e algumas de vocês eu já via na presença de Deus. Vocês não sabem, não lembram de mim, mas eu lembro do rosto de muitas de vocês. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu tenho que orar a Deus, para Deus me dar essa mesma força para continuar na presença dEle por toda a minha vida. Independente da dificuldade, da luta, independente das perdas, eu preciso desse Deus na minha vida, que continue transformando e mudando a minha história. Maravilha, Deus! Abraão confiava, Abraão acreditava, e Abraão seguiu por um deserto que não tinha nada, mas tinha Deus. Pode te faltar tudo, mas não pode te faltar Deus. Pode te faltar tudo, mas não pode te faltar Jesus. Pode te faltar tudo, mas não deixa faltar o Espírito Santo na tua vida, na tua casa, no meio da tua família, da tua parentela. Ei, você é a diferença no meio dos teus. Eu tenho certeza que o teu testemunho, eu não tenho dúvida disso, que o teu testemunho, ele é voltado para a tua vida, não é para do teu tio, é para a tua vida, porque foi você quem creu, foi você quem acreditou. Você é a diferença na tua casa. Quando tudo está desmoronando, você olha e fala: não, eu sirvo a um Deus fiel, Ele vai me sustentar. Está entendendo? Falar sobre Abraão é falar sobre fé. Falar sobre Abraão é ter certeza de fé. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas se nós o amarmos, Ele vai nos perdoar, vai nos pôr de pé e vai nos fazer caminhar novamente. Abraão não olhou para Campina Verde, porque ele disse: se eu tiver o Senhor do meu lado, não importa. Capítulo 15, Deus, Ele faz uma aliança com Abraão. Aqui no capítulo 15, olha que lindo. O verso 3 diz assim: tu não me concedestes descendência, e por esse motivo um dos meus servos nascidos na minha casa será o meu herdeiro. Aqui Abraão se queixa com Deus, pastor, porque ele está dizendo: o Senhor não me deu descendência, o Senhor não me deu filho. Ele se queixa com Deus: tudo que eu tenho vai ficar com um servo, porque eu não tenho filho. Aí Deus olha para Abraão e diz: fique tranquilo, meu filho, você vai ser pai de nações. Ei, talvez você está olhando para a tua situação e você não consegue enxergar a saída. O Senhor está dizendo: fica tranquilo, tem
Bendito é o Senhor. Abraão estava olhando para a sua pequenez. Abraão estava olhando para a sua dificuldade. Aí o Senhor olha para ele e fala: sai daí, rapaz. Para com essa história, rapaz. Eu sei o que eu estou fazendo. Você vai ser pai de nações. Você não vai ter um filho. Você vai ter tantos filhos que você não vai nem poder contar, Abraão. Deus eterno. Esse Deus faz isso. O Senhor te trouxe aqui hoje. Nós somos pentecostais, somos ou não somos? Nós gostamos de ir. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para encher o teu coração com essa palavra. Você não vai sair sapateando. Você vai sair nas nuvens deste lugar, na certeza de que Deus falou contigo. Ele falou contigo. Bendito é o Senhor. Abraão, fique em paz. Para de olhar para a tua dificuldade, porque o grande aqui sou eu. Para de olhar para a sua pequenez, porque o grande aqui está no negócio. Para de olhar para o que você não consegue, porque o grande aqui é o Deus do impossível, meu filho. Olha aqui no capítulo 17, a circuncisão, o sinal da aliança. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou Yahvé Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. O 4 diz assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abraão, mas doravante teu nome será Abraão, não mais Abrão, pois eu te faço pai de muitas nações. O Senhor tirou esse homem do meio da parentela dele. O Senhor tirou ele do seu porto seguro. O Senhor tirou ele da presença do seu pai terreno. E agora o Senhor está dizendo para ele: porque tem me obedecido, eu vou engrandecer tanto o teu nome. Obedecer a Deus traz sobre as nossas vidas bênção sem medida. É verdade. Fazer a vontade de Deus traz sobre as nossas vidas bênção sem medidas. Creia nisso. Deus está garantindo isso a Abraão. Deus está confirmando isso a Abraão. Hoje nós falamos desse Abraão, mas foi lá atrás, neste dia, em que Deus revelou a Abraão que nós estaríamos hoje falando dele. Deus é Deus, continua sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus. Independente da nossa situação, condição, Ele continua sendo mesmo. Ele não muda. Eu mudo, você muda, nós mudamos, mas Ele não muda. Amém? Glória a Deus. Aí a gente segue. E a gente vai chegar no capítulo 18. Eu preciso correr porque meu horário já está esgotando. Deus poderoso, glória. Chegando no capítulo 18, eis aí o filho da promessa. Oh Deus tremendo. Eis aí o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac. Aleluia. Isaac nasce. E após Isaac nascer, acontece na vida de Abraão o que acontece na vida de muitos de nós, se não da maioria, se não de todos. Acontece algo muito diferente, sabe? No capítulo 18, está anunciado. E no capítulo 21, Isaac nasce. Nasceu Isaac. Bendito Deus. Nasceu o filho da promessa. Deus tremendo, A glória. promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão. Tem muitas outras coisas que
que nós deixamos de falar aqui porque eu preciso que você entenda o que Deus colocou em meu coração. Nasceu Isaac. Passado alguns anos, Deus olha para Abraão e ele vai dizer: Abraão. Aí Abraão, eu acho interessante a resposta dele, porque no capítulo 22, que é quando Deus pede, e foi o texto que nós lemos, Deus, ele chama Abraão, e ele, a Bíblia diz, convocando, ele chama por Abraão. E a resposta de Abraão é interessante, porque quando Deus fala: Abraão, Abraão, ele olha para o Senhor e diz: eis-me aqui. Anos depois, ele chama Abraão, e Abraão diz: eis-me aqui. Esse eis-me aqui falou comigo. Sabe por quê? Porque nesse momento, pastor, Abraão já não era mais o mesmo com Deus. Sabia? Nesse momento, Abraão já não era mais o mesmo. Você lembra do tema da pregação? Abraão já não era mais o mesmo. Abraão já não levantava mais altares a Deus. Ele continuava a ser Abraão, o que foi chamado por Deus, o pai de nações. Só que Deus sentia saudade de Abraão, pastor, porque nesse tempo, nesse período, Abraão não estava mais levantando altares para o Senhor, não estava mais adorando ao Senhor nos altares. Sabe por quê? Porque Abraão estava adorando mais a bênção do que o abençoador. Deus poderoso. Abraão havia deixado um pouquinho de lado o abençoador e ficou ali perdendo o seu tempo com a bênção. Ficou ali adorando a bênção. Ficou ali se deliciando com a bênção. Por isso que Deus, quando olha para ele, diz assim: pega o teu filho Isaac, aquele que tu muito ama. Quantos de nós recebemos a bênção da parte de Deus e adoramos tanto a bênção que esquecemos do abençoador? Quantos de nós, amados, recebemos algo da parte de Deus e começamos a deixar Deus de lado, porque a bênção foi grande e brilhou os nossos olhos? Quantos ora tanto por um carro novo, quando ganha o carro, se esquece de ir à igreja? Quantos de nós luta por uma casa própria? O pastor orou aqui por isso. Quando Deus abençoa uma casa própria, se sente tão confortável dentro dela que para de ir para a casa de Deus. Quantos de nós recebemos coisas grandes da parte de Deus e esquecemos do Senhor? Abraão estava mais ou menos nessa condição. Não fazia mais altares. E Deus está dizendo: ei, Abraão, isso é contigo, tá? Isso é comigo. Estou com saudade de você, Abraão. É desse jeito. É sério isso, não é? Oh, Deus poderoso. Abraão, eu me lembro, viu, Abraão? É contigo, não é com ele não, viu? Deus poderoso. É comigo, não é com ele não, viu? Eu me lembro quando você dobrava o joelho na madrugada. Eu me lembro, Abraão, quando você me adorava em espírito e verdade. Eu me lembro, Abraão, da tua oração sincera, quando você buscou algo da minha parte. Sinto saudade de ouvir a tua voz, Abraão, porque o que eu tenho ouvido ultimamente, Abraão, é aquela oração costumeira: abençoa eu, minha família, amém. Quanto tempo, Abraão, você não passa um tempo de joelho comigo? E isso é o que está entristecendo você espiritualmente. É isso que está fazendo com que a tua vida espiritual vai se esfriando na minha presença. Não é que falta, Abraão, a minha mão sobre você, mas é que falta você junto a mim. Abraão, eu te abençoei, não foi para te afastar, Abraão. Eu te abençoei, não foi para te mandar embora da minha presença. Eu te abençoei para te aproximar de mim. Eu te abençoei para você caminhar ao meu lado.
abençoei Abraão para você estar comigo. Cada um de nós precisamos pôr a mão na consciência e entender que nós somos esse Abraão que foi abençoado e já não é mais o mesmo na presença de Deus. E o Senhor está dizendo: ei, ser servo aqui dentro é fácil. Ser servo junto com os santos é fácil. Mas eu sinto falta de você, Abraão, em outras situações. Eu sinto falta de ouvir a tua voz. O Senhor está dizendo: eu continuo aqui, Abraão. Eu continuo aqui. Deus sentiu saudade de Abraão. E aí o Senhor disse: agora pega a tua bênção, que você tanto ama, Abraão, que você tem até se esquecido de levantar os meus altares, e vai oferecer para mim. Agora Abraão é obrigado a pegar o seu filho, aquele a quem ele tanto ama, e caminhar com ele 3 dias, imaginando que ele pode morrer, imaginando que ele vai ter que matá-lo. Abraão caminha 3 dias olhando para aquela bênção. Ele caminha 3 dias conversando com aquela bênção. Ele caminha 3 dias ao lado da sua bênção. Quando chega no local, ele tem um ato de fé. E ele diz assim: fica aí, eu e o menino vamos adorar, e nós já voltamos. É um ato de fé, porque o normal era ele voltar sozinho. Abraão sabe o Deus que ele serve. O Senhor sabia o que tinha dentro do coração de Abraão, mas deixa eu te contar uma coisa. Deus precisava mostrar para Abraão quem ele era, lembrar quem ele era. O Senhor está tentando nos lembrar quem nós somos. O Senhor está dizendo: ei, eu sei quem você é, eu sei o que tem dentro do teu coração. Agora você precisa se lembrar quem é você. Eu não chamei um qualquer para que seja um qualquer. Eu chamei um qualquer para que seja grande na minha presença. Eu chamei um qualquer para que seja abençoado na minha presença. Eu chamei um qualquer, um que não era, para fazer ser na minha presença. O Senhor está dizendo: eu te amo, Abraão, volta para mim. Quando Abraão coloca o seu filho sobre a lenha, ele está disposto a sacrificá-lo para mostrar para o Senhor. Só que na verdade não era para mostrar para o Senhor, era para mostrar para ele mesmo. Era para ele se lembrar quem ele era. E aquele ato, com aquele ato, nunca mais Abraão se esqueceu quem ele era. Servo do Deus Altíssimo, Pai de nações, amigo de Deus. Que nós possamos entender e compreender. O Senhor te chamou para algo grande. Lembre-se quem você é. Depois que Deus proveu o animal para o holocausto, aquele lugar até hoje é chamado exatamente pelo nome da provisão de Deus. Vai faltar, mas quando faltar, Deus vai usar a falta para lembrar você quem você é, e aí Ele vai prover na tua vida tudo que você precisa para verdadeiramente seguir firme com o Pai. Lembra de quando você foi chamado. Lembra que você era fogo puro. Lembra que tudo para
você era pecado. E depois de um tempo, a gente começa a se acostumar com algumas coisinhas. E começa a acreditar que nem tudo é pecado. E começa a acreditar que não tem nada a ver. Mas o Senhor continua sendo o mesmo. Ele te ama e vai prover na tua vida tudo aquilo que de fato você precisa. Mas não se esqueça, Ele é o teu Deus. Amém? Eu quero agradecer a minha rica oportunidade e as palmas do Senhor.